Tudo bem? Eduardo, Grazi, Hari, Eugênia. Vocês estão vendo a tela normalmente? Está tudo certo? Legal. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estava falando com o Silas, que é o representante do Certo, e a gente vai começar agora com um pouquinho depois do horário inicial. A ideia é a gente conversar sobre atualização em biomecânica exatamente de forma aplicada na reabilitação e no treinamento físico. Então, a gente vai trabalhar com alguns autores e trabalhar com algumas informações, mas de forma simples. Quando nós estamos falando de biomecânica, nós estamos falando de um ramo da ciência que estuda o ser vivo por meio das leis da física, mais especificamente de conceitos oriundos da área da mecânica clássica. Se nós entendemos isso, ali ao lado está uma imagem, né, com a construção e com vetores e com toda a organização matemática, né, para a construção ou para que a gente possa quantificar cargas, posicionamentos e outras informações. Quando nós estamos nos referindo à biomecânica aplicada, eu estou me referindo a um ramo da mecânica aplicado ao ser humano e que ele produz diferentes respostas a partir da característica que eu tenho no sistema músculo-esquelético, e esse vai interferir em todos os outros sistemas. Então, de forma simples, a biomecânica aplicada ou a biomecânica tem a sua aplicação no sistema músculo-esquelético, e é esse conhecimento, de forma cada vez mais atual, que tem levado à melhor compreensão das funções e também das disfunções articulares. Ele permite, na maior parte das vezes, a partir da interpretação que nós temos, o resultado ou resulta nas melhorias no desenvolvimento osteomuscular e em novas concepções voltadas à manutenção e ao restabelecimento da saúde física. E, claro, aqui é onde a gente faz um parênteses, que é onde nós definimos, então, a biomecânica aplicada ao desempenho. E o desempenho aqui entendido não é o desempenho físico, atlético, é o desempenho humano, aquele que pode ser melhorado para que as pessoas, para que resulte em melhora da condição física da pessoa ou melhora da condição atlética, em alguns momentos para as atividades de vida diária, em outros para as atividades físicas, em outros para a atividade esportiva. Então, eu consigo, a partir da aplicação da mecânica do ser vivo, ou da biomecânica, no sistema músculo-esquelético, atuar para a construção de programas de prevenção ou de reabilitação. E, neste sentido, precisamos compreender que a intervenção ortopédica e os programas de prevenção, reabilitação, são necessários para o desempenho físico e que é a compreensão da relação entre as forças aplicadas e os efeitos resultantes que irão garantidamente, ou que permitirão, que a gente compreenda a resultante daquela força no tecido músculo-esquelético, osteoarticular, mas os tecidos, e eu consiga, então, implementar e desenvolver um programa. Então, vamos lá. Compreender as forças aplicadas sobre o corpo humano, os efeitos resultantes dessas forças na saúde do tecido, e aí eu posso, então, a partir desse momento, desenvolver e implementar programas ou propostas de atendimento. Para isso, eu preciso, muitas vezes, me lembrar de instrumentação em biomecânica. E aí eu preciso me lembrar que o movimento corporal, ele pode ser descrito e agora, cada vez mais, modelado matematicamente em características e indicadores, que podem começar de forma básica, estrutural,
E, para isso, eu preciso de alguns métodos. São eles os mais usuais: a cinemetria, a dinamometria, a antropometria e a eletromiografia. Então, nesse momento, eu quero agradecer, né, ao Sertro por permitir que a gente converse um pouquinho e fale de características cada vez mais atuais ou que a gente possa discutir realmente uma aplicação na ponta. Começo, então, trazendo o trabalho de Batista, citado por Soares de forma mais atual, aonde ele separa na biomecânica, principalmente pensando no movimento, as características cinemática e cinética. Na cinemática, eu ainda tenho as características espaciais, temporais e espaço-temporais. Das espaciais, trajetória e deslocamento; nas temporais, instante, duração, frequência e ritmo; nas espaço-temporais, velocidade, aceleração e rapidez. Nas características biomecânicas cinéticas, eu tenho nas inerciais a massa, momento dentro dela, inércia dentro dela, momento de inércia e momento angular. Na força, eu tenho a força, o impulso da força, momento da força com o impulso do momento e pressão. E nas energéticas, eu tenho trabalho, que essa é a verdade, o que nós mensuramos é trabalho. A gente tende a chamar isso de fisiologia do exercício, mas é fisiologia do trabalho, essa é a verdade. Dentro do trabalho eu tenho a potência, dentro das energéticas eu tenho energia potencial e energia cinética. Então, quando eu estou me referindo, e aqui é onde nós começamos a discutir os diferentes métodos e aonde eu paro para analisar a biomecânica, é aqui que nós começamos a ver diferentes características. Para aquelas pessoas que possuem nas suas cidades, que possuem no seu local de trabalho, ou nas universidades, seja para pesquisa, ou mesmo para em projetos ou clínicas escola, em clínica escola, eu tenho os modelos de avaliação em sistema 3D, aonde eu consigo decompor aquele indivíduo de forma completa. Em outros locais, eu tenho apenas a análise que é entendida como 2D, e aqui feito com um software, né? Entre tantos softwares, este software é um software pago, mas você tem o Kinovia, que é um software completamente gratuito e que permite realmente que a gente utilize. Então, para uma avaliação 2D de forma razoável, com qualidade, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente utilizar um aplicativo que me dê esta opção. Dos aplicativos mais usuais, deixa eu só retomar ali deixa eu ver se eu consigo ocultar isso aqui. Não, mas eu devo conseguir carregar isso. Pronto. Então, deixa eu só organizar. Eu preciso de uma nova aba, que ele não me deu, mas eu posso usar tranquilamente um programa que é tão usual quanto o programa pago que eu estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu só reabrir um outro navegador, e eu quero compartilhar este programa que tem validação, cientificamente foi comprovado. Então, coloquei aqui, ó, está neste ponto, certo? Aqui, Kinovia, e este programa ele é gratuito, não é um programa para celulares, mas ele é um programa completamente gratuito de análise 2D, com excelente qualidade visual. Ele permite que a gente construa os ângulos, ele permite que eu avalie sobrecarga, ele permite que eu tenha condições de avaliar o que eu quiser. Então, aqui em cima, eu consigo avaliar momento, eu consigo avaliar deslocamento, eu consigo avaliar diferentes características. Como ele mesmo coloca, ele é um microscópio para os vídeos, e ele permite que a gente use, então, com excelente condição, a gente passe a utilizar uma análise de movimento precisa e, o melhor, validado. Existe a publicação da validação.
Porém, na maioria das vezes hoje, quando nós estamos fazendo, ou eu não tenho condições de avaliar o 3D, ou eu não tenho condições de avaliar o 2D. E aí, o que passa a acontecer é o uso de aplicativos de celular que permitem que eu marque o local e possa analisar. Então, de forma simples, se eu tenho condições, né, eu posso utilizar uma avaliação 3D. Vocês estão vendo a pessoa correndo e, ao mesmo tempo que a pessoa está correndo, né, eu consigo acompanhar e decompor os vetores. Essa é a avaliação mais precisa que nós temos e ela vai conseguir identificar todas as características daquela pessoa. Então, tendo esta opção, é a melhor opção que nós temos. Não tendo esta opção, eu vou buscar opções mais simples. E por que é importante entender o movimento? Aqui eu vou usar como exemplo 2 nadadores, sendo um nadador convencional e outro nadador com paralisia cerebral. Se vocês olharem os 2 movimentos, né, ao olhar os 2 executando, então vou voltar ao primeiro aqui, vejam que é completamente diferente a execução, a técnica, a forma de nadar, a forma de se movimentar, o quanto de água é transportado, que características eu vou ter. Então, ao fazer isso, eu consigo compreender, por meio da análise, aqui é uma análise apenas visual, eu posso tentar buscar, corrigir potenciais falhas e erros articulares que estão apresentados por esses indivíduos. Então, de forma simples, se eu tenho condições de realizar uma avaliação, mesmo que seja visual, da execução daquela tarefa pretendida, eu consigo intervir de forma mais eficiente, eu consigo identificar potenciais sobrecargas e eu consigo reduzir o risco desse indivíduo apresentar uma disfunção. De novo, coloco aqui, então, uma avaliação 3D, completamente precisa, eu vou poder decompor, ela vai fazer reconstituição óssea, ela vai mostrar o quanto esse indivíduo está apresentando de características de rotação, de coluna, de quadril, de movimentação no joelho, se a patela está mais rodada, se não está. Eu consigo uma avaliação muito melhor. Esse vídeo é um vídeo do Gustavo Leporassi, mas se eu não possuo nenhuma condição, pelo menos o uso de um aplicativo como aquele mostrado de avaliação por celular, como o Iron Path, ele me permite, e aí poderia ser o Technique, poderia ser o Ubersense, poderiam ser tantos outros, Coach Eyes, cada um deles vai ter sua qualidade. Pelo menos eu consigo identificar, mas eu vou retomar nesse vídeo do aplicativo de celular muito mais pela questão deste primeiro indivíduo. Mesmo que eu não tenha uma formação, mesmo que eu não tenha feito um curso para análise de movimento, eu consigo identificar que esse indivíduo perde algumas características lombares sacrais, e aí eu consigo também intervir ou corrigir o movimento. Ainda, a nossa característica, ela é mais visual, ou seja, quando eu estou utilizando um aplicativo e eu mostro para o meu aluno que ele perdeu a angulação, que ele perdeu, certo, a característica neutra da coluna, ou que ele apresentou um comportamento inesperado, eu também consigo gerar uma retroalimentação melhor. E quando nós estamos falando realmente de biomecânica aplicada, nós estamos falando da capacidade de nós adaptarmos neuromuscularmente aquele indivíduo. Então, de forma simples, eu realmente preciso intervir em OTG e fuso muscular. Eu preciso melhorar a coordenação inter e intramuscular. Eu preciso capacitar aquele indivíduo para que ele execute um movimento de forma correta e esse movimento gere nele engrama cerebral ou adaptação neural. Por que a brincadeira com esse slide?
por dois motivos. Primeiro, para lembrar que se eu quero a adaptação completa, eu preciso trabalhar todos os tipos de fibra neuromuscular. Eu preciso, em alguns momentos, recrutar 100% das fibras musculares utilizadas. Nesse sentido, ao fazer isso, eu gero a demanda de 100% das unidades ativas, eu gero a liberação de 100% dos potenciais de ação e eu melhoro a transmissão desse potencial de ação. Eu melhoro a liberação e recaptação de acetilcolina, eu melhoro a captação, a liberação e captação de cálcio, eu melhoro essas características. Retirado de um artigo clássico, é um pouquinho complicado, talvez, mas é possível entender. De um lado, eu tenho um motoneurônio alfa, antes da adaptação neural, e outro depois. Olhando com calma e visualmente, eu verifico que o do lado direito, ele está mais escuro, ele está mais ativo, ele está mais eficiente. O do lado direito, ele vai modificar a localização de alguns terminais, né? E essa organização sináptica, ela é melhorada com o esforço físico, mas principalmente com a demanda neural, ou a demanda por controle motor. E aí, de forma clássica, nós temos os estudos que mostram que o aprendizado básico até o qualificado do gesto motor, ele demanda um período de adaptação. E nesse período de adaptação, as cargas também precisam ser ajustadas e corrigidas. Então, se eu entendo que eu tenho um período para que eu me adapte, e esse período, apesar de eu ter ganho de força, por hipertrofia, ele é muito pequeno. Aqui ainda caberia lembrar que, se o meu objetivo é adaptar, dois fatores que interferem de forma direta é a temperatura corporal e a outra é a velocidade utilizada. Quanto maior a velocidade utilizada, menor é a massa transportada. Então, se força é igual a massa vezes aceleração, se eu acelero o movimento, a massa transportada, eu vou ter uma massa mantida, mas eu vou ter uma massa transportada que só vai gerar força para tirar da inércia e para finalizar. Então, isso demanda a minha capacidade de entender o momento que eu vou entrar com velocidades maiores, velocidades menores, com mais carga, com menos carga, que momento eu vou trabalhar com atividades mais intensas ou menos intensas. E aí eu retomo duas coisas que me interessam. A primeira, a necessidade que eu tenho de não lesionar a pessoa que eu estou treinando. Se eu tenho necessidade de não lesioná-la, primeiro eu preciso ensinar o gestual motor. Depois eu preciso adaptar os mecanismos proprioceptores para que eles possam, sim, compreender o movimento que está sendo executado. E a partir deste movimento, eles apenas impeçam ou ajustem os movimentos que são estranhos. Ainda preciso me lembrar que a parte mais cuidada hoje, ou que demanda o maior cuidado, é a coluna vertebral. Pelo período de pandemia, nós aumentamos o tempo de esforço sentados, nós aumentamos as atividades realizadas em posições que não são adequadas. E para isso, então, para poder pensar um pouquinho, além de aumentar a mortalidade, além de alterar comportamento motor, eu vou usar um videozinho de um professor norte-americano, aonde ele discute a sobrecarga em disco intervertebral. Então, olha ali, um disco intervertebral de lado tem a menor sobrecarga, deitado, com 25 quilos, de lado 75, em pé 100. Quando ele flexiona o tronco à frente, ele aumenta.
Vejam que é bem maior do que ficar deitado. Sair da cadeira, pegar uma mala, gera e voltar para a cadeira, gera uma das maiores compressões discais. E a gente faz isso regularmente. Então, se eu entendo isso, eu entendo que eu preciso realmente gerar menor sobrecarga articular, principalmente menor sobrecarga sobre a pressão discal. Por quê? Porque esta é uma região nobre. Se eu não me recordo por que ela é uma região nobre, vamos lá. Porque qualquer comprometimento ou pensamento nervoso na região de C4, né, eu fico com resquícios, não fico sem movimentos e controlo só minha respiração. Na região, então, de C5 até C6, eu já aumento a parte do meu corpo que eu consigo controlar. Ah, mas Paulo, eu não vou sofrer uma lesão, certo? Mas eu posso ter um pensamento, e um pensamento ele vai gerar uma sensação realmente de diminuição ou dor ou desconforto e vai me impedir de trabalhar. Então, ao usar a biomecânica aplicada, eu vou buscar o que há de mais eficiente. E, nesse sentido, eu vou buscar autores que apresentam características que me interessam. Por exemplo, McGill, junto com Hudson e Parks, identificaram que mudanças na musculatura extensora da coluna vertebral, ou que mudanças na lordose lombar, alteravam a relação dos músculos extensores. Ainda, o estudo clássico, né, publicado na Spine em 2000, mostra que os discos intervertebrais, eles suportam bem cargas de até 6.700 newtons. Eu diria, pelo que a literatura mostra, vou avançar aqui para a parte final do nosso vídeo, né, a parte onde ele encerra o vídeo, que está aqui, ó, onde ele apresenta essas compressões discais, nós estamos falando de sobrecargas maiores ou sobrecargas que podem colocar em risco. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai olhar na literatura, você encontra no trabalho do Narenson que 6.000 newtons aproximadamente é um trabalho de compressão, 6.000 newtons é lavar a louça posicionado numa posição que eu levo o meu tronco à frente. Vocês viram que uma maior sobrecarga encontrada, levando inclusive, e aí vamos voltar ali, levando inclusive para uma comparação de carga em pé, então vamos usar ali, vamos normalizar a carga em pé. Quando eu vou carregar peso e sento de novo, eu aumento em 2,75 ou 2,8 vezes a sobrecarga. E nesse sentido, eu preciso de atenção. Ainda, eu preciso de atenção para cuidar a relação entre musculatura anterior e posterior pelo posicionamento corporal. Se eu estou falando de biomecânica aplicada, eu estou falando de identificar posturas que podem colocar em risco de lesão, ou risco na execução, ou risco de performance ao longo do tempo. Imaginem que nós estamos tratando agora pessoas que fizeram balé, dança, jogadores que nós estamos atendendo e que tem uma mudança de tilt posterior ou anterior de pelve. E aí eu encontro aqui embaixo uma relação diminuída ou aumentada entre flexores e tensores. Então, qualquer posicionamento que não seja um posicionamento regular, eu mudo a relação. E se eu mudo a relação, eu tenho risco ou possibilidade de gerar uma hérnia, uma alteração, ou um esmagamento, ou mesmo um pinçamento nervoso na região da coluna, o que vai me gerar dor ou desconforto, ou mesmo algum tipo de alteração no meu comportamento muscular, algumas vezes levando à tetania ou levando à dor. Ainda, a biomecânica de característica aplicada corretamente, ela também vai entender que as pessoas podem ter diferenças de força, perimetria
ou de área de seção transversa entre os membros, seja porque o indivíduo ele está com sobrepeso ou o outro não, seja porque esse indivíduo precisou imobilizar uma perna e perdeu massa muscular, seja porque esse é o processo de envelhecimento, nós envelhecemos aumentando a nossa massa gorda e diminuindo a nossa massa isenta de gordura. Então, entender esse processo de envelhecimento ou de senescidade, entender que nós temos mudanças de comportamento, nós temos características diferentes. Algumas vezes eu vou ter também, às vezes, maior massa mineral óssea, né? Mas eu tendo diferença nas constituições de área de seção transversa, que é a parte azul ali apresentada, e a parte vermelha, que é o tecido adiposo, isso pode ocasionar, e aqui é uma imagem de dinamometria isocinética, pode ocasionar diferença de força entre extensores e flexores, e essa diferença de força ser o causador de mudanças posturais. Cada vez mais, e a gente poderia usar métodos como Rolfing, Stecco, trilhos anatômicos, o próprio conceito de fáscias, cada vez mais, desde a época do Verkhoshansky na Rússia, de autores alemães, de autores europeus, de autores da cortina de ferro, cada vez mais nós temos visto que diferenças entre membros ou diferenças maiores entre flexores e extensores de um lado e de outro, eles colocam em risco o comportamento músculo-esquelético daquela pessoa. Eu sempre gosto de brincar um pouquinho, porque o corpo se adapta bem. E aqui é um exemplo de pessoas que têm deficiência, né, executando exercícios. E por que eu mostro eles? Porque eles se adaptaram à falta de um membro ou à sua deficiência. Mas, por outro lado, eles vão apresentar inúmeros outros problemas. Vejam, principalmente este rapaz, né? Vou voltar ali, ó. Ele vai ter uma compensação pela falta da massa muscular de um lado, e se vocês olharem nitidamente para ele, vocês identificarão que ele apresenta uma alteração de composição corporal e de massa muscular. Tomar decisões como manter uma cadeira de rodas amarrada no corpo também aumenta a sobrecarga, e essa sobrecarga vai ser ainda maior, então são opções. E aqui eu vou cortar num ponto que eu quero e me interessa muito, que é este aqui. Esse menino tem paralisia, e por conta disso, o personal dele entrega uma carga alta, próximo de 10 RMs para ele. Por que eu tenho certeza que a carga está alta? O braço oposto, que é o braço que ele tem, que foi paralisado, vocês podem notar que ele mantém ele completamente contraído, próximo ao corpo, porque ele está tentando controlar ao máximo o cérebro dele para movimentar a musculatura ou o braço do lado esquerdo. Mas se eu não trabalho com cargas máximas em algum momento, se eu não identifico cargas máximas, se eu não trabalho com percentuais máximos de carga, eu não tenho como gerar adaptação completa. Então, eu não estou dizendo com isso que sempre eu vou trabalhar com uma repetição máxima, 8 repetições máximas, 7 repetições máximas, mas eu também não posso trabalhar só com cargas submáximas. Eu preciso, se o meu objetivo é gerar adaptação, eu preciso que esse cérebro ele receba múltiplas informações. Por outro lado,
eu preciso ter certeza disto aqui, que é o que a biomecânica cada vez mais tem trabalhado para a gente. O controle de capacidade e demanda. Se a demanda está maior que a minha capacidade física, lesão. Não há como eu não me lesionar se a minha capacidade é menor do que a minha demanda. Se a minha capacidade for maior do que a minha demanda, automaticamente, para eu ter uma lesão, ela vai ser uma lesão do tipo traumática, ela vai ser uma lesão por um entorse, porque eu pisei em falso, ou porque eu pisei em algum local, e ainda assim, talvez o nível dessa lesão seja menor. Ou seja, eu preciso compreender, e é essa monitorização que a biomecânica cada vez mais tem feito por nós, ou tem atuado para nos auxiliar. Eu tenho capacidade, né? Eu tenho carga. A capacidade, ela avalia, ela seria realmente o fator indicador completo de saúde. E quanto mais carga eu coloco, eu consigo aumentar o meu desempenho. Só que eu tenho inúmeros outros fatores, como contexto e ambiente. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando com um idoso e eu coloco uma carga maior do que a capacidade dela. Pode ser que não lesione no primeiro dia, mas é simples. Em algum momento, o fato dessa carga ser muito maior vai fazer com que ela tenha uma lesão ou não consiga executar corretamente os exercícios. Mais do que isso, se nós formos pensar com calma, certo? Se nós formos pensar com calma, eu tenho inúmeros fatores, sono, então, qualidade de sono, esforço, estresse, todos os fatores envolvidos. Eu preciso controlar as cargas. E esse controle e essa monitorização é isso que a biomecânica tem feito cada vez mais. Ela tem nos auxiliado e permitido que a gente consiga identificar a demanda, a capacidade, e aqui, nesse gráfico de forma simples, o único momento mais arriscado, ou os momentos mais arriscados são este aqui, com 3.000, este aqui, próximo de 6.000, aonde a capacidade física do indivíduo, ela se aproxima da demanda física desse indivíduo. Então, eu preciso trabalhar para, se eu não posso diminuir a demanda, se eu preciso que esse cara tenha atividades físicas, se eu preciso que ele faça exercícios, se eu preciso que ele seja um jogador, que ele seja um praticante, um atleta, eu preciso de aumentar, eu não vou conseguir diminuir a demanda dele, às vezes é possível, eu preciso aumentar a capacidade. E aí, conhecer a partir do uso de diferentes ferramentas tecnológicas é cada vez mais eficiente como característica para que a gente possa evitar sobrecarga. Então, artigo da PLOS ONE, que avaliou 11 atletas campeões mundiais de endurance ou medalhistas de ouro em Olimpíada no ano seguinte a esse treinamento, eles foram avaliar quantas horas de treinamento divididas em quantas sessões. E aí, eles avaliaram também as intensidades desse treinamento. Se eu sei que para eu formar um medalhista olímpico, eu preciso de 800 horas de treino, se nós entendermos 365 dias no ano, se nós entendermos que eles vão ter momentos de repouso, né, um por semana, 4 semanas, né, multiplicado por 12 meses, são 48 dias a menos, vamos arredondar para 50, ainda tem os dias de viagem, né? São 315, né? Mas vamos pensar em 300 dias com 800 horas. Isso gera 2,6, 2,7 horas de treino por dia, e algumas vezes dividido em 2 treinos. Então, ao entender isso, eu não tenho, tem como diminuir demanda? Talvez não, porque eles precisam dessa demanda para que eles possam, precisam ser estressados dessa forma muscularmente. Eu preciso aumentar a capacidade deles de suportar. Em todas as zonas, esses aqui não. Quando eu olho ali no gráfico, ele me mostra ali embaixo, ó, zona 5 mais intensa, zona 4, zona 3, zona 2, zona 1, sprint, né? E os outros itens frequência. Então, eu consigo agora identificar. Recentemente, saiu um estudo mostrando que um jogo de tênis na areia, que é um esporte que está crescendo muito, que é o beach tênis,
ele dura, uma partida, dura em torno de 1h15, mas desse tempo todo, 20 minutos é o tempo que a bola fica em jogo. O resto do tempo são atividades de caminhar, de se movimentar, de sacar, de buscar bola. Mas quando ela está em jogo, eu preciso ser o mais veloz possível. Então, é essa adaptação. Mas ela é jogada na areia, então eu também preciso adaptar a musculatura daquele indivíduo para suportar a sobrecarga que a areia gera. Ela diminui o impacto, certo, mas ela aumenta o risco desse indivíduo ter uma entorse, ela aumenta o risco desse indivíduo ter um machucado. É esse entendimento. Ao mesmo tempo, se eu identifico corretamente, pegando os trabalhos, eu posso escolher qual é o melhor método. Poxa, eu preciso aumentar potência, mas eu também preciso que, além de potência, ele gere força e hipertrofia. Me parece que um dos melhores métodos é esse aqui, treinamento excêntrico. Aqui embaixo também, exercício com resistência variável, exercícios bilaterais, certo? Exercícios complexos de potência, complexos, eles vão ter potência e um pouco menos de força, mas é essa construção, e isso é possível a partir do momento que eu analiso mecanicamente aquele indivíduo e analiso mecanicamente as demandas que ele vai ter. Trabalho, voltando lá para o início, para a parte do trabalho. Também, a biomecânica cada vez mais tem sido eficiente em identificar as cargas ótimas de treino. Ele vai dizer quantos quilos? Não. Ele vai dizer qual o percentual de um RM é o mais eficiente para trabalhar potência com determinado público. Neste exemplo, atletas de jiu-jitsu. Se eu estou trabalhando com atletas de jiu-jitsu e esses atletas, eles estão executando cargas e eu preciso de maior potência, as cargas devem ficar entre 40% e 52% de um RM. Ainda, é graças à biomecânica que a gente também consegue identificar cargas e movimentos. Aqui nesse exemplo, repetições com movimentos com diferentes velocidades. Cargas lentas, 6 a 8 segundos, médio 4 segundos, entre 3 e 5, fast, entre 1 e 3, mas normalmente 2 segundos, 2, 4 e 6, mais ou menos o que foi adotado como média, e o balístico menos de 2 segundos, o mais rápido possível. A carga vai ser diferente. Então, quanto maior a carga, maior necessariamente, menor vai ser a velocidade. Quanto menor a carga, mais eu consigo velocidade. Como potência é força vezes velocidade, nem sempre eu consigo aumentar, né? E a força é massa vezes aceleração, nem sempre eu consigo aumentar pela massa, é melhor aumentar pela aceleração. Tá? Mesma coisa, tabelinha de forma maior. Então, de forma simples e objetiva, é a compreensão da relação entre as forças aplicadas e os efeitos resultantes na saúde dos tecidos que é o fator essencial para a construção de um programa de reabilitação e de performance. Ainda, para que eu desenvolva e implemente este programa, eu preciso realmente de biomecânica. Eu preciso do conhecimento. Eu posso, em alguns momentos, me deter a conhecimentos mais básicos, mas eu preciso me atualizar. E cada vez mais tem saído atividades ou situações que demandam isso. Então, o que eu vou usar agora? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Pronto. Aqui ó, é um trabalho do Laboratório de Biomecânica da Federal de Santa Catarina, onde eles desenvolveram avaliação em modalidades esportivas de combate. Eles desenvolveram 2 aplicativos, o iStriker e o T-Reaction App, aplicativos que permitem que a gente possa quantificar ou identificar características. Então, cada vez mais o uso das tecnologias tem crescido. Além desses aplicativos, você tem os aplicativos espanhóis que também permitem mensurar características. O Runtastics, ele avalia, inclusive, características de tempo, velocidade, pace de corrida, que me permitem quantificar se aquilo está adequado ao meu padrão. Então, este é um ponto. Esses aplicativos são gratuitos. E tem outros também. Ainda, né, eu preciso compreender que o sucesso no acompanhamento e a escolha das estratégias mais adequadas é a síntese do conhecimento dos aspectos intervenientes ao desempenho físico. Nesse sentido, eu preciso ter um excelente conhecimento de mecânica muscular, eu preciso ter um excelente conhecimento de posicionamentos corporais. Recentemente, conversando com alguns professores que dão aula em programas
tanto de mestrado e doutorado, mas especialmente no lato sensu, na especialização, eles têm discutido o quanto nós estamos evoluindo em relação à biomecânica. Seja porque a gente talvez não está sabendo explicar, mas seja porque também a gente acha muito difícil estudar física aplicada. E com isso, a gente tem estudado menos. Nesse sentido, a necessidade de atualização é importante e vale a pena investir em cursos, principalmente pensando em trabalhar com a parte de mecanopatologias ou mecanopatias, porque cada vez mais nós temos ficado em posições ou produzido movimentos inadequados e eles têm gerado algumas alterações. Por fim, eu gosto de apresentar essa ferramenta. Essa ferramenta ela foi desenvolvida pelo grupo da Biocinética. Ela é uma ferramenta para os profissionais que buscam resultados. Aí eu vou usar também o site e vou levar para ela. Essa ferramenta ela mostra exemplos de exercícios que você pode utilizar para ajustar ou para trabalhar algumas alterações de mecânica muscular. Lembrando que algumas vezes aquele erro, aquele posicionamento inadequado, aquela informação incorreta, ela começou no cérebro. E por isso eu vou precisar mudar o padrão motor daquela pessoa. Então, não adianta necessariamente eu aumentar carga ou fortalecer o lado direito em relação ao lado esquerdo. Muitas vezes eu vou precisar ter que mudar o padrão motor. Eu vou precisar usar exercícios de correção ou educativos. É inconcebível que uma pessoa que execute atividades físicas, ele não faça exercícios preparatórios para os movimentos que ele vai fazer. Mas muitas vezes nós não temos o conhecimento dessa característica da sobrecarga. E aí, com isso, a gente imagina que um exercício X ou Y, ele já está atuando de forma mais eficiente. Bom, de forma simples, o proposto na aula era conversar sobre a biomecânica aplicada e especialmente sobre a necessidade que nós temos de utilizar os conhecimentos mais atuais. Eu encerro nesse momento. Não sei se o Silas vai abrir para perguntas ou se a gente tem tempo para perguntas, mas estou à disposição, independente disso. Tem as redes sociais, tem o meu e-mail institucional, vocês podem ficar à vontade e a gente vai agora passar, então, eu acredito, para a parte final e para a parte de perguntas, é isso. Não sei se é isso, aí o Silas ou o pessoal do Certro pode me dizer. Tenho tempo, vontade e vi várias pessoas aqui muito interessantes e que eu tenho certeza que podem contribuir grandemente numa discussão. Silas mandou aqui, deixa eu ver se tem. Ok, Silas, obrigado. Pessoal, alguma dúvida? Se não, Eduardo, muito bom te ver. Se tiver alguma dúvida, se quiser escrever, ou eu acredito, não sei se eles podem desmutar o microfone, né? Pode ficar à vontade, mas eu vou aproveitar enquanto ninguém colocou nada, realmente para conversar. Cada vez mais, né? Eugênia, satisfação imensa reencontrá-la, professora egressa, né? E agora professora, e diria que muito a contribuir com a gente, porque uma das coisas que eu sinto falta é a parte de trabalho de assoalho pélvico, é a parte de biomecânica, inclusive, da saúde da mulher, e te falo que talvez a gente não estude passo, sim, passo que se tiver uma forma de compartilhar também os slides com o Via Certo, eu compartilho. Mas pode falar, Eugênio, eu acho que e você pode até contribuir com isso, eu sei que você trabalha na área de saúde da mulher, e minha experiência hoje está sendo trabalhar com pessoas que estão apresentando incontinência urinária, e eu não tinha ideia que isso mexe tanto, tanto com a autoestima da mulher. Nossa, mexe demais. Então, né, primeiro agradecer, quando eu vi, né, porque assim, eu sou eu faço parte do quadro
da Sertro, da pós-graduação de pé-de-neo, e de pé-de-neo adulto, mas lá na terapia intensiva, né? Mas, cara, eu falei assim, não, vai. Aí quando eu vi lá Paula Adriana, eu disse, não, gente, eu preciso, é uma oportunidade de estar ouvindo novamente essa pessoa falando, né? Ninguém sabe aí, mas ele foi meu professor, tá, gente? Assim, eu fiz umas tretas para tentar cancelar de informática, mas todas as outras aulas que ele dava de biomecânica eu ia lá pentelhar, até no curso de educação física. Então, eu achei muito bacana toda a fala que você traz, como sempre, né? É uma aula maravilhosa, gostosa de ouvir, uma voz boa, que a gente pode ouvir por muito tempo. Hoje, diretamente, eu coordeno o serviço da linha materno-infantil, mas quem trabalha mais diretamente com os gestantes, né? Tanto na fase pré, durante e pós-parto, e também com saúde da mulher, é a Edileide. Então, essa parte mais aí de gestante, de parto, e assim, para quem realmente gosta, né, de biomecânica, é uma coisa linda de ver, porque a gente vê o quanto que a biomecânica é importante para o nascimento, e cultura de dizer que parir normal é fisiológico, a mulher sabe parir sozinha. E aí, uma das grandes dificuldades da mulher moderna é que a gente faz tantas coisas e a gente não adota mais a postura de cócoras como as índias faziam, né? Então, muita coisa mudou com a modernidade. E aí você trouxe a questão, inclusive, da pandemia do sentar. Então, tudo isso influencia muito, né? No parto, na forma do parto, na escolha do parto, inclusive na dor do parto. Então, olha que interessante, né? Olha que doido até da gente pensar. Então, quando esse profissional que trabalha lá com a gestante e ele consegue, né, ajudar essa mãe a superar esse círculo de fogo que a gente fala que é o momento, né, o ápice da dor, ele vai conseguir ajudar muito isso com a biomecânica e com a analgesia, né? E analgesias que a gente fala não farmacológicas, então, muitas vezes com a eletroterapia também. E quando você ajuda essa mãe, ela tem toda essa fase mais saudável, isso vai impactar no bebê. Então, até aquele bebê que nasce antes do tempo, que aí acaba sendo mais a minha especialidade, né? Você posta melhor, porque é a mecânica da mãe. Então, assim, é você ver a mecânica na mãe. Então, a biomecânica que aconteceu na mãe vai influenciar na mecânica pulmonar do bebê ao nascimento dele. E isso vai fazer com que aquele bebê respire melhor. E aí, quando você traz essa questão das cargas, da sinergia, e a gente leva isso para a criança, e a criança não tem uma musculatura pronta, então ela não tem fibras de resistência ainda. Então, quando a gente compara uma criança com um adulto, ela só tem 10% de fibra de resistência. Então, à medida que ela vai crescendo, vai saindo da fase recém-nascido, quando ela chega na fase de adolescência, que é uma coisa que a gente discute muito, que acho que entra um pouco no mecano que você trouxe, que é você pegar o adolescente com discos epifisários, com musculatura em amadurecimento, e você coloca naquelas cargas, porque hoje todo mundo quer ficar bonito no TikTok, na dancinha, né? Então tem todo o ambiente, o meio influenciando esses jovens, porque todas as meninas têm que estar lindas na dança, e os meninos também, né? Enfim, faz parte do momento, né? A internet está para isso. Eu, particularmente, fiquei muito curiosa em relação a esses aplicativos, em relação à aplicabilidade intra-hospitalar, porque é uma grande e imensa dificuldade que a gente tem de avaliar o trabalho dos nossos pacientes. Então, a gente utiliza muito teste de degrau, teste de caminhada, o Time Up Go. Então, são ferramentas que a gente utiliza. Mas você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, né? Que às vezes a gente precisa ouvir de novo para chamar a atenção da gente, né? Quando você fala aí é uma dúvida minha mesmo, que eu quero levar para, né, para mim, para o hospital, até como gestão, porque a gente fala muito de mobilização precoce, de mobilizar esses pacientes ainda, então eles melhorou a instabilidade hemodinâmica, a gente já quer que ele faça trabalho de forma ativa. Então, hoje o passivo está meio condenado. Só que você trouxe essa questão das cargas de energia. E aí eu tenho duas situações diferentes. Eu tenho a minha criança, que nasceu, por exemplo, antes do tempo, e ela vai para o aprendizado motor. Então, ela foi privada desse aprendizado natural normal, como as outras crianças, ou, às vezes, os pais não foram bem orientados, ela entra num aprendizado sozinha, e a gente precisa premar esse aprendizado motor. E aí me chamou muita atenção a questão das cargas, né? A gente não estabelece essas cargas para essas crianças. Então, eu não sei se talvez no estudo com esses programas a gente, de repente, pudesse ter algo um pouquinho mais seguro, porque não dá para fazer uma RN com bebê, não dá para fazer uma RN com pequeno lactente, a gente só tem colaboração
ali 7, 8 anos a gente consegue alguma coisa, mas menos disso é complicado. E a outra dúvida, que aí seria se a gente conseguiria aplicar, né, esses programas nesses perfis. E a outra, sou meu professor, né, tem que falar orgulhosamente. A outra dúvida é o seguinte: eu tenho esse paciente que está lá na UTI, que está saindo dessa estabilidade, dessa gravidade, que muitas vezes ele foi consumiu hemoglobina, consumiu músculo, é um paciente que muitas vezes entra em desuso muito rápido, o próprio diafragma entra em desuso muito rápido. Como que seria essas intensidades de uma forma mais segura para que eu não tenha essas desorganizações que você falou muscular? Você trouxe a questão do tempo de um atleta em um ano, que às vezes não tem como mudar, mas pensando nessa criatura, o que eu vejo muitas vezes, por exemplo, o profissional fisioterapeuta, que é quem está mais ali dentro do hospital, é tipo assim, ó, o cara abriu o olho, o cara melhorou, vamos tacar o pau nele para levantar, então tá uma coisa doida. E como a gente tem essa raiz da educação física, a gente fica meio assustado com algumas coisas que a gente tem visto. Qual o risco disso? O quanto que a gente também está passando dos limites com essas pessoas? O que você, sei lá, você ouviu alguma coisa? Estou pedindo muito. Não, vamos divertir, vamos divertir. Óbvio que muita coisa você colocou, acho que não tem estudo, e eu vou ter que dizer que eu teria que ler muito mais para poder responder. Eu vou começar pontuando várias coisas que foram na fala, Eugênia, porque eu não vou defender a fisioterapia, mas eu também espero ser bem interpretado. Eu tenho muito tem me causado espécie o conceito de doula. Eu não tenho nada contra as doulas, mas a ausência de formação em biomecânica, a ausência de formação em alguns conhecimentos anatômicos e cinesiológicos me preocupam. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor. Eu só estou dizendo que a gente deveria capacitar essas pessoas para conhecer essa característica. E aí vai ser um ponto que eu vou vir do final para o início. Eu vejo o profissional de educação física como alguém que deveria estar no hospital. Só que eu vejo a ausência de formação por profissional de educação física na graduação, para ele estar no hospital. A culpa não é do profissional de educação física, a culpa é das universidades e faculdades que não formam ele para saber fazer aquilo. Entende? Esse é o ponto. Então, o problema não está na área ter a aprovação, está na ausência de formação específica da área, que vale para doula e valeria para qualquer profissional que trabalhe no parto, a necessidade de conhecimento biomecânico específico. Com relação à sobrecarga, como nós estamos usando na UTI do hospital universitário, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas nós precisávamos de um parâmetro. Nós passamos a adotar variabilidade da frequência cardíaca. Quando o intervalo RR reduz drasticamente, significativamente, ou quando o índice de variabilidade de alguns aplicativos gratuitos, inclusive, cai para níveis muito baixos, mostrando uma hiperatividade simpática com uma remoção muito grande do vago, nós paramos. Tem sido uma característica do nosso grupo de pesquisa e da literatura que nós temos adotado, também não vou dizer que é a melhor, o uso da eletrofototermoterapia, que muita gente critica, mas não sabe realmente utilizá-la. A eletrofototermoterapia, seja para analgesia ou mesmo para aumento de área de seção transversa, é uma excelente opção. E aí, Eugênia, eu diria o que a gente usou por um tempo e que, principalmente com deficientes físicos, nós temos usado. Ou a oclusão parcial por posicionamento, exemplo, fazer exercício sem carga, só com ângulos curtos para gerar oclusão, aumentar um processo de resposta, aí eu tenho que sair um pouquinho. A biomecânica é extremamente importante, nada do que eu estou falando, mesmo que seja bioquímica, ele deixou de ser biomecânico. Porque a bioquímica me diz que se eu aumento a oclusão, eu consigo vias sinalizatórias que aumentam a hipertrofia. Mas a oclusão é gerada pelo conceito biomecânico que eu sei que quando eu flexiono o meu braço, eu ocluo de forma parcial a musculatura, os vasos mais periféricos. E aí, a partir do artigo de um autor chamado Loneyke e de outros, que eles mostraram que você acreditar que tem uma carga na sua mão e você executar um movimento. Então, eu acredito que tem muita carga e eu vou fazer o movimento e eu entro em tetania fazendo esse movimento,
ele ativa 100% das unidades motoras. Claro que só isso não é eficiente, mas isso me resolve. E eles mostraram por ultrassom, que é um método válido e reconhecido para área de seção transversa, que todos os pacientes tiveram algum ganho de área de seção transversa. Então, eu não estou pensando em usar isso, eu sempre brinco, os caras, vou usar. Não estou pensando em usar isso na Eugênia, que é rígida, assintomática, fisicamente forte. Eu estou pensando no paciente que está lá na UTI, que de forma ativa, ele só consegue movimentar o braço dele. Só que aí, ou eu uso a minha mão, ou eu peço. Acredita que tem aqui um peso e faz o movimento devagar. Claro, quanto mais devagar, mais oclusão eu gero, porque quando eu passar o ângulo que já começou a ter compressão dos vasos, isso vai acontecer. Uma das coisas que me irritam muito também é, todo mundo fala que alongamento não serve para nada. Realmente, ele não é um aquecimento. Só que eu preciso, em alguns momentos, alongar. Alongamento faz com que os vasos fiquem mais flexíveis. Velocidade de onda de pulso ou velocidade arterial passando por vaso, ela é mais rápida em quem tem vaso mais flexível. Então, essa talvez seja a parte mais complicada. Eu não vejo o problema de você usar os aplicativos. O 3D Gym App, que é um aplicativo com exemplos de exercícios, ele tem exercícios que vêm do PNF, né, do PNF, do Mulligan, do Mackenzie, e eles adaptam. Ele é mais pensado para biomecânica esportiva, ou o que é o conceito que eles estão adotando, biomecânica aplicado à capacidade funcional, né? O Kinovia, ele é um aplicativo de avaliação, mas você tem outros. A ideia de usar um celular mesmo, eu sei que o problema, aí tem outras discussões. A gente conduz uma pesquisa usando variabilidade na UTI, foi um parto para conseguir explicar e negociar com o hospital para usar a cinta peitoral do polar, por mais que a gente limpe, por mais que seja, é algo diferente. Então, é esse cuidado. Então, a minha ideia, lá para a sua pesquisa, quando você fala, eu realmente gostaria de pesquisar, se fosse pensar em crianças, eu não sei se eu usaria realmente um modelo ativo. Eu acredito que eu usaria um ativo assistido por eletrofototermoterapia ou usaria realmente eletrofototermoterapia como para aumento, principalmente adolescente ou para criança, ou para, não vou dizer o neonato ou recém-nascido, essa parte é mais complicada, mas para criança eu acho que faz sentido usar, desde que você tenha como controlar. Mas independente, o que você, eu não, aí eu vou ter que dizer assim, qualquer coisa que eu falar agora é chute, mesmo que fosse calibrado, é chute. Eu não estudo neonato. Então, eu vou explicar que eu não quero emitir uma opinião porque eu não estudei o suficiente para opinar. Eu não sei como funciona a variabilidade da frequência cardíaca em menores de 12 anos, porque eu nunca estudei essa população. Então, qualquer coisa que eu falar, eu estou falando de forma exploratória, que precisaríamos buscar algum tipo de resposta. Se você tiver como mensurar a atividade do vago, você tem como saber se essa atividade está sendo retirada do vago, demonstra, hipoteticamente, aumento de atividade simpática, né? E aumento de atividade adrenérgica. E, portanto, eu poderia mensurar a sobrecarga por isso. A partir do momento que eu tenho uma retirada muito grande do vago, eu estou tendo um aumento de atividade adrenérgica. Hipoteticamente, eu estou tendo retirada do vago, eu estou tendo atividade simpática. Eu estou tendo aumento da atividade simpática por isso. A gente tem usado isso em adultos na UTI do Hospital de Petrolina, certo? Funciona, principalmente quando o IRR cai abaixo de 400, a gente para, porque abaixo de 600 já é complicado, mas os caras que estão na UTI estão em 500, estão em 400, tem 400 e pouco, não está em 600, 800 como indivíduo convencional, né? E aí, às vezes, está em 300, então, às vezes, é Isso você complicado. fala no leito. Oi? Isso você fala Uma para os que escala estão no numérica. leito. É um tempo em milissegundos. O tempo normal seria de 800 a 1.200. Um paciente que está doente, que está com alguma alteração, cai para 600, o IRR dele. E aí, nos caras da UTI, a gente viu 300, 400, 600 são os melhores. E aí, o que eu brinco, não tem dado na literatura que permita eu dizer o que eu vou dizer agora. Mas, na nossa expertise clínica, pacientes com maior atividade do vago e com melhor capacidade de modular a resposta vagal ao exercício na UTI são os que não vão a óbito. Eu não estou dizendo que ele sai pela porta da frente, estou dizendo que ele não vai a óbito. Se isso é bom, tem outras discussões, certo? Então, essa característica valeria a pena avaliar, certo? E aí o que eu volto a dizer,
precisa cuidar do posicionamento corporal. Não é porque o cara está na UTI deitado que eu posso fazer exercício de qualquer jeito, eu posso fazer uma eletroestimulação de qualquer jeito. Às vezes fica aparecendo aquela coisa assim, não, é melhor eletroestimular do que não eletroestimular. Não, é melhor eletroestimular, mas eletroestimular certo. Se eu vou fazer um movimento passivo assistido, ou se eu vou fazer um movimento ativo assistido, se eu for fazer um movimento, eu tento manter o posicionamento dele correto. Eu também não vou. E aí, eu brinco muito com a questão de gestantes. Hoje você tem pelo menos uns 8 ou 9 profissionais de educação física que trabalham com gestantes, e algumas foram gestantes e fizeram exercício durante a gestação. Por quê? Porque melhorou o nosso conhecimento. No passado, a gente não botava gestante para treinar, porque o risco de você fazer um erro era tão grande que você tinha o risco de ter, até mesmo, como aconteceu numa academia brasileira uma vez, de uma grávida que não sabia que estava grávida, foi fazer uma sobrecarga por conta de hipertrofia e teve um aborto, né? Noticiado em vários canais. Tem culpa todo mundo nesse processo, a começar pelo próprio aluno, incluindo todo mundo que participa do processo de construção dela, de treinamento, que for, porque a gente tem que ter algum nível de controle, mas não teve processo, não teve nada, porque ela entendeu que ela não sabia, tal, mas beleza, eu acho que esse é o ponto. Então, de verdade, eu precisaria ler muito mais. Eu recomendo as linhas de sequência serem usando marcadores que você consiga utilizar. Possivelmente em UTI, você vai estar avaliando a resposta cardiovascular dessa criança, desse neonato, dessa mãe, ou do paciente, de que quer que seja. Portanto, se ele está medindo o intervalo RR e mostrando está no ECG, eu consigo identificar a variabilidade de frequência cardíaca, eu consigo estabelecer atividade vagal, certo? Não quero isso, teria que encontrar algum outro marcador, e aí realmente eu não possuo leitura suficiente, certo? Precisaríamos aí, valeria a pena conversar. Eu acho que para o neonato, a gente tem visto em relação ao neonato, é meio complicado porque a gente tem algumas variáveis. Para o neonato prematuro, no caso, a gente tem algumas variáveis. O próprio sistema nervoso central é imaturo, então ele já não tem o próprio feedback e os arranjos que a gente precisaria para o sistema cardíaco. O sistema cardíaco é um sistema imaturo também, que passa por diversas adaptações nesse processo, desde a da fisiologia fetal. Então, essa biomecânica cardíaca, fetal é uma, quando o bebê, assim que ele nasce, é outra, e se ele nasce prematuro, essa biomecânica é prejudicada. Então, assim, a criança recém-nascida, ela já tem uma biomecânica, e aí a gente sempre fala, em comparação ao adulto, uma biomecânica mais frágil, né, por ser mais cartilaginosa, músculos menos resistentes. E a frequência cardíaca, ela é muito mais alta. Então, ela já tem, né, a criança ali, até os 2 anos de idade, ela já tem esse vagal mais exacerbado e essa variabilidade muito alta, né? Mas isso que você falou foi muito bacana, porque, assim, eu entendo que a variabilidade, talvez para o prematuro, a gente não consiga muito, porque, só para você ter ideia, um prematuro, se ele ficar com 90 batimentos por minuto, a gente já está reanimando. No adulto, 90 batimentos, ele está sorrindo, sentando, conversando de boa, né, na lagoa, assim, com a gente. Mas esse contexto, né, do adulto, que é o que eu sempre falo, é uma fragilidade do profissional fisioterapeuta, a fisiologia do exercício, a fisiologia do trabalho, enfim, é uma fragilidade. Eu brinco muito e digo que no curso de educação física, e acho que talvez seja esse talvez um grande diferencial que eu tenha na minha área como fisioterapeuta, é que a gente explora muito a fisiologia biomecânica, né, e a cinesiologia. E quando você vem para a formação, então você tem uma profissão que te forma muito para o hospital, mas te forma pouco para o movimento, eu acho. E olha que o objeto da fisioterapia é movimento, mas é um semestre de fisiologia do exercício, um semestre de cinésia, um semestre de biomecânica. Na minha formação na Católica, aí já foi 1 ano de biomecânica, 1 ano de cinésia, 1 ano de fisiologia do exercício, e aí entra a nutrição clínica, a nutrição desportiva, enfim, então, assim, e a Católica, ela tem uma visão mais, né, voltada para a área da saúde, então acho que essa também foi uma outra vantagem que eu acabei juntando desses 2 universos aí, e a gente acaba passeando. Então, hoje a gente... Diga. Eu quero aproveitar isso, porque foi uma das coisas que eu mais gostei na proposta do CERTRO, né? A junção com a educação física e a fisioterapia. Eu acho que cada vez mais, né? Aí eu vou pegar ali o que o Duda colocou, inclusive, cada vez... Não veio da educação física o meu conhecimento de disco intervertebral. Veio da fisioterapia, porque a nossa preocupação na educação física era falar de joelho no agachamento, era falar de posicionamento de pés.
e não sei o que. E aí a físio falava, área nobre é coluna. Você não pode cometer um erro na coluna, porque só tem um artigo, talvez hoje Exatamente. tenham dois, mas a última vez que eu li só tinha um artigo na Frontiers mostrando regeneração de disco intervertebral, e era de pessoas que foram ativas a vida inteira e que faziam exercícios de forma recreativa com objetivo de saúde. Então, eu acho que essa foi o grande diferencial do certo. A ideia de tentar, em vez de ficar discutindo se é biomecânica para educação física, biomecânica para fisioterapia, biomecânica para medicina, biomecânica para não sei quem, não, é biomecânica. E ela vai pegar do indivíduo da UTI, digamos assim, a brincadeira, até o atleta. Quando você vê esses títulos, normalmente é de treinamento muscular inspiratório, né? Ou de capacidade Isso. cardiovascular. Mas eu acho que essa é a ideia. A biomecânica ela tem que ser aplicada no geral, né? De forma ampla. Então, por isso. E aí, o que eu explico agora faz sentido algumas coisas para mim, que quando eu encontro você como professora, que é, para mim, uma professora de referência, mesmo sendo jovem, no sentido tanto de idade, quanto, acho que você deve ter 15 anos de formada, acho que talvez, não sei se tem isso, né? Mas você é Em jovem de fisioterapia, sim. Tá, mas é jovem de idade e jovem docente, né? E apesar de uma grande experiência e uma experiência clínica grande, eu acho que essa é a diferença. A escolha de professores que não necessariamente estão preocupados em ser reconhecidos pelos seus títulos, mas sim pela formação que vão dar para aquelas pessoas, em ressignificar. E isso é a parte mais legal. A parte ruim que eu entendo é nós não conseguimos conversar, às vezes, entre todos nós, porque eu acho que se a gente consegue juntar um grupo de pessoas, eu vou pegar aqui os que eu estou vendo e que eu conheço alguns, eu tenho certeza. Graziele trabalha com autismo, certo? Duda trabalhava com hipertrofia, eu trabalho com fisiologia e biomecânica, você trabalha com as diferentes áreas, vamos botar assim, com o neonatal e toda essa parte. Se a gente consegue, em alguns momentos, se reunir e juntar os conhecimentos, talvez a gente consiga produzir coisas que a gente não está acostumado. Isso eu acho que talvez a única coisa boa da pandemia. A pandemia juntou, por conta da proximidade eletrônica, muitas pessoas diferentes e gerou algumas sinapses diferentes, né, para nós. Tanto que eu te falo, eu nunca tinha pensado que um dia eu ia estar falando de doula, porque não era uma coisa que. Só que eu comecei a ver postagens na internet e eu queria entender que mecânica é aquela, porque a mecânica não é necessariamente a mecânica do parto, não é a mecânica. De novo, provavelmente o parto foi melhor, foi muito mais tranquilo, mas a mecânica tecidual e óssea, ela Mas, não foi a mais eficiente. E aí mas deixa falta eu o te falar, conhecimento. Paulo. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Eu não sei se tu sabe, mas a doula, na verdade, ela não é um profissional, ela não é reconhecida como um profissional da área da saúde. Ela surgiu, a figura da doula, ela surgiu no cenário para aquelas mulheres que estavam nas casas de parto, isso de um modo internacional, e elas não tinham ou uma mãe ou seu companheiro do lado. Então, a figura da doula, na verdade, ela começou aí. Ela começou para apoiar essa mulher, para estar do lado dela no momento do parto, e a incentivar a conseguir fazer o parto normal. E aí, a Organização Mundial de Saúde viu que isso deu muito certo pelo acolhimento afetivo e esse momento emocional. E como aquela mulher, que era uma mulher, vamos dizer assim, entre aspas, excluída ou abandonada, ela passava a ter na imagem de alguém preocupado com ela, em dizer, vamos lá, eu tô aqui. É como se, tipo assim, apareceu a melhor amiga e segurou na mão. Então, essas profissionais, elas não são preparadas do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista de anatomia e fisiologia, elas têm outros contextos, e inclusive os cursos de doulas não são muito baratos. A gente tem a especialidade, que é a fisioterapia na saúde da mulher, e dentro dessa especialidade, a especialidade da especialidade, que são as fisioterapeutas que trabalham com a gestante de sala de parto. E aí tem que ter realmente especificidade. Por quê? Aí eu vou puxar um pouquinho para o fisioterapeuta. Por quê? Porque existem algumas considerações do bebê e algumas considerações da mãe que envolve a biomecânica da mãe, mas envolve a biomecânica do bebê naquele momento do nascimento. Se o bebê está sentado, como é que ele está, né? Se ele está sentado. Então, durante muito tempo se justificava, por exemplo, fazer uma cesariana porque o bebê estava sentado, que é de bumbum, ao invés de estar de cabeça.
E hoje, com a presença dos fisioterapeutas, por isso que existe um movimento muito grande, né? E cada vez mais tem o fisioterapeuta na sala de parto, porque foi visto que quando esse profissional, que ele entende ali a biomecânica, os pontos, os planos de Lee, como que essa criança desce, eu sempre brinco muito, qual que é o exemplo que a televisão brasileira dá pra gente? Quando a mulher vai ter neném, imita o cachorrinho, respira, respira, respira. Só que biomecanicamente falando, quando a mulher ela faz essa respiração, ela suga a criança. A musculatura suga, puxa para cima. Então, ao invés de empurrar a criança, ela tira a criança do local de parir. Então, na verdade, a mãe tem que relaxar, sentir a musculatura, e o próprio útero vai se contraindo. Então, quanto mais ela controlar a respiração, quanto mais ela entender a biomecânica respiratória, melhor essa criança vai descer. Então, aí vai ter que trabalhar a pelve dessa mãe, vai ter que trabalhar uma série de outras coisas que vão favorecer. Só que o afastamento do pubis, né, é uma dor muito grande. Aí a termoeletrofoto, ela tem hoje estudos maravilhosos e a gente já aplicou na prática com as nossas pacientes e, assim, é uma realidade muito grande. Então, assim, eu vejo muito promissor e eu, assim como fisioterapeuta, hoje está brigando para estar ajudando essas mulheres. Eu tenho certeza que o profissional de educação física, ele pode estar nesse momento também, mas uma coisa que eu enxergo também muito é esse profissional de educação física junto com esse fisioterapeuta no antes e no depois. Então, mesmo ele não estando no hospital, essa preparação de períneo, de alongamento de períneo, né? Então, tem pessoas assim, meu Deus, vai alongar o períneo? Vai, gente, vai alongar o períneo. Porque a mulher moderna tem períneo encurtado. Tem, como você falou da incontinência urinária, as pessoas não sabem, mas existem diversos estudos aí de 1900 e bolinha falando de atleta de vôlei, de basquete, de salto, o quanto que elas têm incontinência urinária. E às vezes elas nem sabiam que tinham incontinência, né? Por conta do impacto, do salto, de tudo que elas têm que fazer. E essa musculatura não aguenta. Assim como o cara que tem que carregar os sacos ali, né, descarregando um caminhão, também pode ter incontinência fecal. Então, a biomecânica, a musculatura é algo encantador. Eu sou, assim, realmente apaixonada, porque as nossas técnicas, por exemplo, de remoção de secreção, de trabalhar com prematuro, se eu não entender biomecânica, eu mato o prematuro, né? Porque eu vou mexer com as pressões, porque a biomecânica ela é tão fantástica que quando eu mobilizo a caixa torácica de um paciente, por exemplo, o neonato, que é mais cartilaginoso, eu mexo com as pressões intratorácicas e eu mexo com a pressão intracraniana. E ele não tem proteção como a gente tem, o adulto tem intracraniana. Então, ele assume o fluxo sanguíneo central e ele pode fazer sangramento. Então, assim, gente, biomecânica, realmente eu sou apaixonada. Quando o Paulo fala, eu sempre quero ouvir. Eu digo que existem algumas pessoas que, quando falam de biomecânica, eu sempre ouço, porque eu sei que eu sempre vou ter um insight novo, uma ideia nova. E eu sou apaixonada, assim, adoro. E é E isso, assim, quer dizer, eu topo juntar todo mundo aí pra gente conversar de vez em quando. o Eduardo estava falando, né? O Eduardo acho que ele é contemporâneo seu da social, né? Ele formou lá. Aí ele colocou que a esposa queria, até pensou numa doula, e ele acabou, ele trabalhando, porque ele é um profissional de educação física, sempre trabalhou, ele trabalhou as partes das mudanças corporais e disse que deu tudo certo, que já foram 2 de parto natural, né? É isso que quer Beleza. dizer. O que eu entendo, então, para a gente concluir, Eugênio, assim, são dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira que você já chamou, a gente precisa melhorar. Eu sou do tempo, infelizmente, que fazer exercícios de glúteos na academia fazia com que homens tivessem um olhar estranho para as mulheres e fazia com que homens não trabalhassem isso porque não era tido como uma coisa de quem é do sertão de Pernambuco, de quem não sei o que e tal, certo? E a gente precisa. Não estou dizendo que é fazer exercício em 4 apoios, estou dizendo que a gente precisa trabalhar a musculatura de períneo, a gente precisa melhorar. Eu me lembro muito bem um jogador que foi do Grêmio e do Corinthians, que abandonou a carreira porque ele não conseguia recuperar, acho que era o períneo, se não era o períneo, era uma musculatura interna, e o cara acho que foi Flamengo, Grêmio e Corinthians, e ele se aposenta, né? Inclusive é da Bahia, né? E tudo. Então, a gente não tem esse cuidado. Aquilo que eu te disse, eu não esperava, não é minha área, eu fiquei muito surpreso em descobrir, por exemplo, CrossFit ou exercícios que tenham as intensidades que o CrossFit adota em alguns momentos, ele aumenta o risco de expulsão de urina da mulher. Então, não estou dizendo que vamos fazer CrossFit, eu estou dizendo que a gente precisa melhorar nosso conhecimento mecânico, ou então de sobrecarga, ou então explicar.
porque deve ser complicado a primeira vez que você vai fazer o CrossFit e você se urina. Eu acho estranho, tipo, pô, o que está acontecendo comigo, né? É normal, Isso. não é? O que que houve, né? Então, acho que é essa capacidade da gente poder. E a segunda coisa é realmente aquilo que você falou, é o trabalho conjunto, guardar as especificidades do Conselho Brasileiro de Ocupações, né, da CBO, mas é o trabalhar junto. Em alguns momentos também eu considero que a gente não está sabendo sensibilizar o profissional de medicina ou outros profissionais, a gente não está sabendo sensibilizar e às vezes está comprando umas brigas que era mais fácil sensibilizar. A gente tem uma importância muito grande em alguns pontos, né? Eu falo variabilidade da frequência cardíaca é da cardiologia, mas os caras usam de uma forma completamente diferente da nossa e a nossa forma tem ajudado. A nossa forma eu coloco como fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, até mesmo alguns autores da nutrição, né, ou do sono, então, mas a gente tem visto isso. Eu acho que a ideia é essa. E aí, agradecer, né, acho que até pelo horário, agradecer a Eugênia, Graziele, Silas, Duda, Rodolfo, Israel, Gisele, Ellen, todos que estão aqui presentes. Espero e acredito que fica gravado a aula, acho que pode retirar a parte de perguntas, não retiraria, né? Se por acaso eu sou extremamente cuidadoso com isso, eu tenho minhas opiniões, se por acaso a gente faltou com respeito a algum profissional, ou se alguém sentiu magoado ou melindrado, não foi esse, né, o objetivo no meu entendimento, mas eu considero que nós precisamos realmente melhorar nosso conhecimento geral e nos atualizarmos, porque tem muita coisa nova. Eu vou dizer assim, agora, para fazer uma revisão sistemática vai virar um capítulo de livro sobre aplicativos para atender pacientes renais, nós descobrimos vários trabalhos e aplicativos que tem, alguns que a gente nem sabia, e alguns que são excelentes, principalmente para pessoas de baixa renda, mas que as pessoas provavelmente não sabem nem baixar, nem usar, nem nada, não tem informação nenhuma, mas ele controla tudo, de alimentação a fisioterapia, sugere até que exercícios fazer em casa, quando está entre uma sessão de hemodiálise e outra, né? E a gente não conhece, então a gente precisa melhorar nosso conhecimento. Mas é isso. Eu agradeço demais as falas também da Grazi e do Israel ali. Obrigado mesmo. E convidar vocês para manter as aulas. Eu não sei quando vai ser a da Eugênia, mas eu assistiria facilmente e assistirei. Espero que sua irmã se mude para Petrolina logo, porque se isso acontecer, né, eu tenho algumas ideias aí clínicas para ela, inclusive, né? Mas será uma imensa satisfação e dizer que eu adoraria um dia pesquisar alguma coisa de saúde da mulher que eu tivesse competência de pesquisar, né? Não é o que eu quero, é o que eu tivesse competência de pesquisar, porque eu acho que é uma área muito bonita mesmo, né? Eu acho que não Bom, precisa esperar ela mudar para ir, não, menina. A gente conversa depois. pronto, Petrolina é Eugênio. pertinho. É. 500 e alguns quilômetros, mas pelo menos tem bode, tem vinho. Também, pessoal, quem for para o Vale de São Francisco está convidado, pode ir lá. Vou ter o maior prazer de levar para comer bode, tomar os vinhos locais lá e conhecer. Sempre convido, quer conhecer a nossa universidade, né? Se um dia vocês quiserem seguir carreira de estrito senso e forem de Pernambuco, da Bahia ou de regiões próximas, nós temos programa de mestrado e doutorado em reabilitação e desempenho funcional, mas aí são outras questões. E eu olharia, a Certro tem uma pós-graduação que é completamente online. Eu lembrei que eu ia contar. Eu estava ministrando aula no final de semana e um professor de biomecânica que tem muitos seguidores, ele colocou uma pergunta nos stories dele, o que era cisalhamento. E o número de respostas passou fácil 1.000 respostas. Menos de 20% acertou o que era cisalhamento. Ele me disse que quando ele pergunta algumas características de biomecânica um pouquinho mais complexas, a taxa de erro não passa de 40%. Se chegar em 40%, é muito. E isso explica um pouco, ele está trabalhando algumas vezes conceitos tão básicos com os alunos, porque ele disse que ele achava que não precisava, mas ele retornou. E aí, por isso, acho que vale a pena, e aí é a mesma coisa. O Certo tem alguns cursos online, tem a pós online, acho que é uma excelente opção, principalmente para quem não está em centro grande ou que não pode fazer um curso presencial, né? Se puder fazer presencial, vai fazer presencial, porque acho que é bacana conversar com o professor, né? No meu entendimento. Mas se não tem essa opção, tem as opções online, e aí vale no geral. Mas obrigado, pessoal, satisfação. Eugênia,
conversamos depois com calma. Pessoal do Sertro, né? Foi uma satisfação imensa. Tchauzinho e até breve. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.